Há alguns dias eu viajei para a Coreia do Sul para estudar coreano durante o próximo semestre. E, na verdade, agora eu me encontro em quarentena durante as próximas 2 semanas. Então eu estou trancada em casa. Mas essa história não começa por aqui. Flashback das últimas semanas no Brasil. Na verdade, já fazia um tempo que eu estava bem estressada e perdida sobre qual rumo tomar com a minha vida. E, consequentemente, todo o meu corpo sentiu isso. Eu acho que, apesar de todas as circunstâncias, esse tempo em casa me fez parar e refletir e olhar um pouco mais para dentro de mim e pensar sobre quem eu quero ser e o que eu quero para o meu futuro. Então eu comecei a pensar e lembrar de todos os sonhos que eu deixei para trás. E foi por isso que eu decidi vir para a Coreia. E depois de resolver todos os processos burocráticos, agora só restava montar as malas e ir. Na verdade, eu tive, assim, um leve probleminha de mala. Porque eu queria levar tudo, eu queria trazer todas as minhas coisas. Só que eu só tinha 23 quilos. Quando eu olhei que era 23 quilos, eu pensei, nossa, 23 quilos é bastante. Vou conseguir levar tudo, vai caber todas as minhas roupas e coisas. Só que não, na verdade 23 quilos não é nada e não dava o peso. E daí eu tava desesperada pensando, meu Deus, eu vou vestir trocentas roupas. Eu não sabia o que eu fazia. Só que mal sabia eu que lá no aeroporto ia ser tão corrido, ia dar tanta coisa, que eles nem iam pesar direito. Eles só iam pegar e etiquetar e iam levar a gente assim, correndo pra dentro do avião. E para poder pegar qualquer voo internacional, precisa testar negativo para Covid. Então eu fui fazer o teste 24 horas antes de viajar. Estamos indo agora fazer o teste de Covid. Tô bem nervosa, óbvio que não tem Covid. O nariz tá meio ruim, mas é do frio. E aí a gente tá indo com a máscara super forte pra não pegar a Covid das pessoas. Porque as pessoas estão indo fazer exame de Covid porque provavelmente estão com suspeito de Covid. Então a gente tá indo bem protegida. A Tata ligou lá e a mulher falou que tá bem cheio. Mas vai dar tudo certo, gente. Babe, I just feel alright when you hold me tight. I feel so fine when I'm in your arms. I love you, baby. Hold me tight. E de repente, num piscar de olhos, chegou o dia da viagem. A minha melhor amiga e meu namorado foram me levar até o aeroporto e a gente ficou aproveitando nossos últimos minutinhos juntos. Se eu estou triste de deixar pessoas que eu amo para trás? Sim, mas eu também estou muito feliz e animada com as novas possibilidades. O pessoal que trabalhava no aeroporto não tinha certeza se nosso visto, se nosso teste, se a Coreia realmente estava permitindo que a gente entrasse. Então eles não queriam deixar a gente entrar no avião. Pensa só no desespero, né? Mas assim, deu tudo certo e a gente precisa de um pouco de emoção na vida, né? E daí a gente já foi correndo embarcar para São Paulo e lá de São Paulo a gente ia pegar outro avião até Frankfurt, na Alemanha. Aí é claro, como toda pessoa que não tem Starbucks na sua cidade, teve que pegar um Starbucks, né? E a gente foi tomando no avião. Acabamos de embarcar no avião e ó, tá meio vazio. Aqui é tarde, aqui é certo. E tá tipo vazio, a gente fazer um Teams. Qualquer coisa a gente troca depois. Agora a gente se vê lá em Frankfurt. What we do here is go back. Eu pedi no avião comida pra ver se tem lactose, né? Porque óbvio não queria ficar lá passando mal dentro do avião, né? No banheiro do avião. Só que assim, eles fizeram, como tinha pouca gente, eles fizeram uma refeição para todos os tipos de alergias que as pessoas possam ter. Então minha comida era sem glúten, sem lactose, sem vegetariana, vegana. E assim, eu não tô muito fresca, mas vinha umas coisas zoadas, sabe? Aí eu passei fome.
agora no avião pra Seul. Tipo, é verdade mesmo. Ó lá, a gente sentou em fileirinha agora. A Cerda, a Tata, a Tata. E avião. Não tá tão vazio agora, tem mais gente, mas é isso aí. É verdade. Finalmente chegamos na Coreia e logo que a gente saía do avião já tinha essa fila e as pessoas ali estavam dizendo onde que a gente ia fazer a quarentena, medindo a temperatura, porque se a temperatura estivesse muito alta você não poderia entrar e teria que ficar em observação. Quando a gente chegou nessas cadeirinhas, foi aí que começou toda a confusão. Porque eles falaram que como a gente vinha de um país que estava em alto risco, a gente não poderia entrar direto e ir lá para a casa que a gente reservou. A gente teria que primeiro fazer um teste de Covid ali e passar 6 horas ou mais esperando. Ele falou que provavelmente no outro dia, mas assim, eu não tava entendendo nada. E daí a gente começou a passar por um monte de gente, vários processos de pessoas vendo nossos documentos e verificando. Eles fizeram algumas ligações e a gente não estava entendendo nada. Mas aí eles ligaram pro host do nosso Airbnb e explicaram pra ele que a gente não ia passar uma noite porque ia fazer o teste ali no aeroporto. Aí ok, vamos fazer o teste aqui. E o teste aqui na Coreia tá sendo gratuito pra todo mundo que entra. Aí nisso, minha irmã e minha amiga foram pra um quiosque, que elas estavam um pouquinho antes de mim no processo. E eu fiquei esperando ir no mesmo lugar que ela. Só que não. Veio um guardinha, veio tipo uma pessoa vestida de policial e me tirou e foi me levar pra um outro lugar. Fiquei, meu Deus do céu, eu vou ser deportada. Eu já fiquei morrendo de medo. Daí eu não conseguia falar com elas. Eu só consegui mandar uma mensagem falando, eles estão me levando pra um outro lugar. Só que sei lá o que aconteceu, eu não entendi até agora. Eu fui lá, veio uma mulher vestida de policial, mexer nas minhas coisas. E eles ficaram pedindo pra eu tirar a máscara e eu fiz a foto lá várias vezes. Mas deu tudo certo, gente. Eu consegui. Não sei o que aconteceu. E daí a gente só foi seguindo o fluxo, eles eram bem organizados, várias pessoas ficavam olhando nossos documentos. E a gente ficou esperando, a gente seguiu esse cara aí que mandou a gente seguir ele. E a gente ficou esperando. Até que levaram a gente pra um ônibus. Eu pensei, acho que vão levar a gente num lugar pra fazer o teste, né? Só que o ônibus começou a andar 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia de viagem. E a gente começou a chegar num hotel. Aí fiquei com medo, primeiro, de me sequestrarem. Segundo, porque era um hotel chique deles, sei lá, me cobrarem um rim. No fim, a gente fez o teste e teve que passar a noite lá. A moça falou o preço, tudo, só que até hoje ninguém veio cobrar nada. Então, não sei se vão vir ainda atrás de mim me cobrar. Não consegui pagar também. E a gente ficou cada uma em um quarto do hotel, esperando o resultado do teste, né? Morrendo de medo de ter pego o Covid no avião. Eles deram uma sacola aqui com comidas. Aí eles deram essa sacolona assim também, com essa marca, pra gente jogar todo o lixo aqui. Gente, eles deram comida, veio um aviso falando que tinha chego a comida e daí eles deixaram ali do lado da porta. Comida! Água, vamos abrir agora a minha refeição. Veio uma banana, fruta. De comida veio arroz e carne. Aí veio assim, salada, um Yakult, uma sopinha e uma banana. É muito ruim. Então fiquei comendo, depois eu dormi e fiquei aguardando o resultado do teste que ia sair no dia seguinte, lá pelas 7 da manhã. Eles falaram que iam avisar o resultado. Negativo meu teste, acho que esse é o sinal. Gente, eu sou muito burra. Não era música, era o telefone tocando. Agora eu perdi a ligação deles. Boa, né? Boa.
Deu tudo certo, não tenho Covid. Mesmo com eu não tendo atendido o telefone, eu consegui sair. Eu só fingi demência, fingi que tinha dado tudo certo, saí da porta, aí fui. Ninguém falou nada, então deu certo. E agora vão ser, acho que umas 2 horas de viagem até o aeroporto. E daí lá do aeroporto a gente vai pro Airbnb fazer o resto da quarentena. Chegando lá no aeroporto, a gente pegou um táxi para ir até a unidade de saúde perto da nossa casa, para depois ir para casa fazer a quarentena. A unidade de saúde estava meio cheia, porque aqui os casos têm aumentado ultimamente. Mas mesmo assim, o pessoal foi super querido com a gente, eles foram super atenciosos, mesmo com a gente não entendendo coreano. E na verdade eu acho que não era pra gente ter feito o teste mais uma vez, mas acabamos fazendo. E esse é o início do meu sonho se realizando.